Papa! Foi pênalti pro Palmeiras ontem? Mandrake, eu já falei aqui. Olha só, se é para começar a falar sobre isso, eu acabei de fazer um vídeo, inclusive redirecionando aqui para Placar, com muito prazer. Cara, eu falei o seguinte: o choro do Abel, ele reclama da gritaria, né? Você lembra dessa entrevista dele há dois jogos atrás? Depois da gritaria, ou seja, dos flamenguistas, do não grito não, depois da gritaria, não marcaram mais nenhum pênalti pro Palmeiras. Isso foi após o último jogo do Brasileiro. 2 jogos atrás, mas o último jogo do Brasileiro. Aí ele reclamou que não marcaram mais pênalti nenhum pro Palmeiras. Ele fez essa declaração após o último jogo do Brasileiro. Agora, um jogo depois, pênalti Mandrake pro Palmeiras. Funciona, Convicção, né? A gritaria do árbitro, Abel, ela funciona. E que convicção, minha gente. É impressionante o seguinte, cara. Não, é impressionante, cara. Nem encosta, pra mim, nem encostou. Nem encostou. E detalhe, eu tenho certeza de uma coisa. A reclamação dele, ela é sistemática. Ela é uma reclamação, ele faz e ele sabe que ele vai ter o retorno. Já é colocado o árbitro ali, o árbitro que já comete erros ali interessantes. E o mais impressionante de tudo, Ilan, do erro de direito, o erro de direito que aconteceu, que o Fluminense poderia pedir a anulação do resultado, que é um erro de direito, de você sair 2 vezes com a bola, o mesmo time, a CBF vira a público, soltar uma nota, um comunicado, já logo na manhã seguinte, avisando que não teve nada demais, não tem erro de direito, tem um erro e tal, mas não afetou em nada o jogo. Consequência. Porque o Fluminense recuperou a posse de bola logo depois e não teve nenhuma consequência, expulsão e tudo mais. Como é que ele fala que não pode? E se olha só, eu vou explicar uma coisa. É erro de direito. O Fluminense tem que entrar com pedido de anulação. Não o vai STJD tem que julgar. Não vai, né? A CBF tinha que... não teria o direito de fazer essa defesa. E digo mais. O que garante que a bola sai, o cara dá um chutão, o zagueiro rebate igual o Pinola com o Gabigol lá? A bola vai no pé do jogador do Fluminense e sai o gol. É uma posse de bola. Se tem uma posse de bola, tudo pode acontecer. É o famoso efeito borboleta, que eu usei na minha explicação no meu canal hoje. Mas aí efeito a gente vai ter borboleta. que anular jogo por lateral errado. Lateral é uma posse de bola, qualquer faltinha no meio de campo é posse de bola, um escanteio diferente é uma posse de bola. Mas é erro de fato, não é de direito. Aí não é descumprimento da regra. Mas assim, alguém acha que o placar mudou porque um lateral foi marcado errado? Eu acho que não. Garone, pelo amor de Deus, a gente não está falando de um erro normal durante o jogo, de trocar um escanteio, de trocar um lateral. Eu estou falando que, nesse caso, na regra, é considerado um erro de direito. Quando você começa, um time sai, o mesmo time sai com a bola inicial, o toque inicial. Eu não sou advogado, então eu não vou opinar sobre isso, mas assim, que isso não teve um impacto no jogo, não teve. Isso aí não dá pra gente achar que, mas se tivesse, poderia ter saído o gol. Sim, honestamente, é igual uma reversão de lateral, uma mudança de lateral, a gente achar que aquilo teve um impacto na partida. Mas aí é outra questão, eu entendo o que você tá falando, eu entendo que poderia não gerar nada, até que não iria gerar nada, mas se há um mínimo de chance, um efeito borboleta... nunca saberemos, né? É isso. Nunca saberemos. Nunca saberemos, então essa é a questão. Então beleza, a CBF já defendeu, correu para defender o Palmeiras, impressionante a velocidade que a CBF sai em defesa do Palmeiras, né? O Abel já chorou, na rodada seguinte coloca um árbitro para marcar um pênalti Mandrake a favor do Palmeiras, daqui a pouco o Ramon Abate-Abel tá pitando o jogo do Palmeiras de novo. Não me assusto, tá? Pra mim, assim, na letra fria da lei, o Fluminense poderia tranquilamente ingressar em juízo e tentar anulação, porque isso é descumprimento básico da regra. É muito diferente um lateral mal marcado, de uma falta mal marcada, que pode gerar desdobramento, de um pênalti mal marcado, como foi marcado ontem, e interferiu no resultado do jogo. É diferente. Na lei é diferente. Isso está absolutamente propenso a uma possibilidade de anulação de jogo. Acho que o Fluminense não deve entrar, tá? Na minha opinião, não deveria entrar. Acho que seria se apegar em algo pequeno. Eu acho que o Fluminense não precisa disso, não deveria, mas poderia, né? Pela lei poderia, como fez o São Paulo, por exemplo, 2 anos atrás, querendo anular um jogo entre Fluminense e São Paulo, por uma imbecilidade, por algo que não teve nenhum impacto também no lance, acabou saindo o gol do Fluminense na sequência, mas o São Paulo tentou reverter o resultado por uma minúcia de que, ele tocou com a mão na bola para ajeitar a bola, acho que era o Thiago Silva que bateu a falta lá num jogo no Maracanã. Eu lembro São Paulo ingressou para anulação do jogo. Eu lembro. Porque na origem da jogada, o Thiago Silva ia bater a falta e o juiz já tinha autorizado, e aí depois que ele autorizou, ele botou a mão. Ele tinha dado, na verdade,
vantagem, né? Ele tinha dado vantagem. O Thiago Silva parou a mão com a bola para bater a falta, né, ignorando a vantagem. E aí o São Paulo tentou anular de forma medíocre, a meu ver, naquela época. E acho que o Fluminense tentasse anular o jogo por esse motivo também seria uma atitude pequena e medíocre. Sou contra. E acho que não vai acontecer. Pelo que você tem de informação, isso não vai acontecer. Agora, poderia. Para mim, o que chama atenção em relação a esse caso das duas saídas de bola do Palmeiras não é exatamente o fato, mas é o quanto esse árbitro estava perdido ontem no jogo. E não foi só nesse lance. Muita gente não assistiu porque tinha outros jogos em paralelo, mas o árbitro estava inseguro o jogo inteiro. Cansou de acontecer lance do tipo, olha, alguém chutou e ele não sabe se tocou na mão do goleiro ou se não tocou, e ele ficava sem marcar o lance, ficava esperando alguém assoprar para ele, ou bandeirinha marcar, indeciso, ou alguém do VAR falar alguma coisa. Ele estava completamente aéreo ou inseguro no jogo, exceto no lance do pênalti. No lance do pênalti, amigo, ele teve uma convicção, ele marcou em meio segundo um lance que até agora eu tô procurando onde foi o pênalti. Ah, mas encostou o pé do Vitor Roque no Fábio. Ah, não pode encostar, o jogador não pode encostar mais em atacante dentro da área, é isso? Claro que vai encostar muito em algum momento. Cara, né? Muito leve. Os dois jogadores estão indo na mesma direção. Estão indo na mesma direção. Não tem nenhum movimento faltoso do Fábio, não tem nenhuma ação faltosa do Fábio no lance. Marco Aurélio Miranda, aí no chat, aí mandando, olha só, olha que interessante o comentário do Marco Aurélio Miranda. O pênalti não foi nada. Compara com aquele lance no Arrascaeta que realmente foi. E não deram. Perto de um lance que não deram a favor do Flamengo, não foi nada. Eu ouvi gente ontem comparando com esse lance, né? O Arrascaeta é piscineiro, eu vi muito isso naquela época, né? E o Vitor Roque foi o quê nesse lance? Ele já sai saltando. Ele espera o pé dele encostar no Fábio e salta por cima do Fábio. Absoluto, você não vê nada do Fábio tocando, tem um replay por trás que a gente não vai poder mostrar, creio eu, onde você vê que o Fábio ele não bota a mão no cara, ele tira a mão completamente. Agora, ele tá deslizando no chão. E aí o jogador do Palmeiras permite que o pé dele encoste no Fábio e dá um salto de 30 metros na piscina olímpica. É isso que ele faz. 0 pênalti aí, mas uma convicção comovente desse árbitro que passou o resto do jogo perdido completamente, a ponto de deixar o mesmo time dar saída 2 vezes. Mas que convicção, né? E cadê o áudio do VAR, hein? Que a CBF se apressou em soltar essa nota, já advertimos o árbitro. Cadê o áudio do VAR desse pênalti aí? Os caras estavam jogando truco na cabine do VAR. Porque deve ser isso aí, né? O juiz estava em Nárnia e quem estava na cabine do VAR estava jogando truco. Quero saber o que foi falado nesse pênalti aí. E, cara, uma convicção absurda. Eu, quando vi o lance ao vivo, primeiro momento que eu vi ao vivo, falei pênalti. Né? Porque dá a impressão, o cara foi um ator bom ali, o Vitor Roque no primeiro momento. Pra mim, pênalti, no primeiro momento que eu vi ao vivo. Aí eu falei, bom, mas pela reação do Fábio, eu tô há 36 anos cobrindo futebol, pela reação do jogador, muitas vezes você já tem a pista de que, olha, tá estranho. A reação do Fábio foi tão eloquente, foi tão convincente, eu diria assim, que eu falei, pô, ele não vai fazer isso. Ele tava fazendo gesto, nem toquei, você vai ver, né? Ele falou tipo assim, você vai ver no VAR, pode ir lá olhar, você vai ver que eu nem toquei no cara. Então, pela reação, já acendeu um sinal amarelo pra mim. E aí no replay, pra mim fica claro, o Fábio não encosta no cara. O joelho dele acaba encostando no pé do Vitor Roque. Isso é pênalti necessariamente? Se o joelho, se a unha do Fábio encostar no jogador é pênalti, se o dedo, se a palma da mão, se a face de trás da mão encostar, é pênalti. Se a coxa dele encostar... Gente, encosto é um esporte de contato. Houve ação faltosa do Fábio no lance? 0. Essa é a minha opinião. Eu respeito a opinião de todo mundo aqui, inclusive a do Garone, pra mim que acho que tem uma opinião diferente, né, Garone? Então, pra mim foi... É que essa imagem ela tá meio cortada, né? A parte do pé do Vitor Roque que é tocada mesmo, ela meio que cobra ali. Você vê que até o tornozelo dele dá uma mexida pro lado. O Fábio vem deslizando, é natural, o goleiro assume o risco, sempre faz esse tipo de jogada, ele recolhe o braço, mas o joelho dele toca no pé de apoio do Vitor Roque. É diferente do lance do Arrascaeta, onde o defensor apoia o pé, e o Arrascaeta, no movimento do Arrascaeta, que não é o pé apoiado, no movimento do Arrascaeta, ele acerta a perna do jogador do São Paulo. Aí é diferente, quem tá com a perna apoiada é o Vitor Roque, o Fábio é quem vem deslizando e acaba tocando no pé direito do Vitor Roque, assim. Pra mim, ainda que a imagem, dependendo se você olhar essa de frente, ela não parece tanto. Mas tocar no pé é pênalti necessariamente? Nessa velocidade no pé de apoio, em velocidade, deslizando, até porque você o Vitor Roque... Você não vê o Vitor Roque saltando, assim, simulando? Não, assim, mas ele é tocado. Mas ele teria ali a chance de fazer o gol. A bola tinha controle sobre ele. Ele não teria que a bola tinha fugido. A bola fugiu dele. Não, a bola tá muito perto dele ainda quando ele cai.
Assim, eu acho que o Fábio, ele assumiu um risco, como todo goleiro assume, tem que assumir, ele jogada natural, mas a partir do momento que o Vitor Roque chega antes e dá o toque, pra mim o Fábio vem deslizando, acaba tendo contato ali no Vitor Roque, não é uma falta agressiva, não é nenhum lance absurdo que ele chegou quebrando o Vitor Roque, não é isso, mas é um toque faltoso, né? O Vitor Roque limpa ele, tira ele da jogada, tinha ainda a possibilidade de continuar jogando e não dar um toque muito em profundidade, ó, tanto que ele já tá no chão, a bola não chegou nem perto de sair ainda, e acho que é pênalti, né? Pra mim esse lance é pênalti, tem um impacto grande no jogo, o jogo praticamente começa 2-0 pro Palmeiras, depois acho que o Fluminense jogou muito mais bola que o Palmeiras, inclusive, poderia muito bem ter empatado, talvez até virado o jogo, mas pra mim esse lance é pênalti sim. Foi pênalti, Bandeira? Eu tô com dificuldade pra analisar, é muito difícil. Mas o juiz não, o juiz teve certeza absoluta em meio segundo. Então, tá? eu não teria essa certeza, essa convicção do árbitro, mas eu entendo muito do que o Garoni tá falando sobre a velocidade, porque de fato o joelho do Fábio bate no pé do Vitor Roque e o tornozelo dele dá uma mexida ali. Só não sei se é suficiente, mas é difícil demais, Ilan. Eu não tenho convicção pra falar se é pênalti ou se não é pênalti. Agora, teria que olhar um tempo no VAR lá, se eu estivesse apitando. E nem teve VAR. VAR. Mas o meu ponto é o seguinte, vai ter gente que vai achar que é suficiente para ser pênalti, tem gente que não. Mas se tem um contato, isso pode ser qualquer coisa menos um erro, na minha visão. A partir do momento que há um contato, até o caso do Arrascaeta, a gente falou sobre isso aí, ó. Pra mim não foi pênalti, mas se o árbitro desce, é isso. Você tá dentro da área, o goleiro deslizou, tocou no pé do atacante, aí a gente pode aqui achar que não tinha tanta força, teve tanta força, teria como pegar a bola, não teria como pegar a bola, a gente vai ter sempre esse debate. Agora, tá dentro da área, teve o contato, você coloca na mão do juiz a decisão. Eu acho até certo que a decisão venha diretamente do campo, sem olhar o VAR, porque há o contato. Então assim, há o contato, o árbitro viu o contato, o cara que tá no VAR, controlando o VAR, viu que teve contato também, foi visto no campo que foi visto no VAR. E pra mim, eu acho que totalmente justo marcar essa penalidade. Então, assim, eu acho que é um lance que o árbitro não tem como ser um erro do árbitro, que é o contato. Se não tivesse sido contato nenhum, olha, não teve contato nenhum, a gente vê claramente que não teve, mas teve contato. Nesse caso aí, eu acho que tinha que ter VAR, cara, ele tinha que ver com mais calma. O Ilan falou. Ele tinha certeza absoluta. Ele viu com muita convicção, ele tinha que ver esse lance com mais calma. Eu não consigo formar uma opinião vendo 40 vezes o replay. Imagina o cara ali ao vivo. E aqui a gente fala mesmo, foi pênalti, não foi pênalti. Tô careca de dizer, o Fluminense foi beneficiado, inventaram um pênalti. A gente cansa de falar. Então, assim, por exemplo, o lance lá do Botafogo e Flamengo teve uma falta, eu falei, eu acho que foi falta, mas o VAR não tinha que se meter ali por conta disso, disso e disso. Acabou. O lance do campo. Mas esse aí, eu creio que tinha que ir ao VAR e ficar no VAR. A função do VAR é quando há um erro muito claro, ele vai e chama o árbitro para rever. Se no campo foi visto que teve um contato, o árbitro considerou pênalti. E quando você vai ver a imagem realmente ao contato, eu acho que é nesse tipo de caso que não tem que ter uma intervenção do VAR. Acho que o árbitro deve. Porque quantos lances a gente não debate e fala, puta, isso aí só marca se for no VAR. Isso aí só marca em câmera lenta. Quantos lances a gente fala, pô, esse é o tipo de lance que se o árbitro tá na frente, a gente vê ele olhando a jogada, tá de frente, ele viu, e quando você vai ver depois na imagem, o pessoal do VAR vendo por várias, até muito mais ângulos que esse, que tem outros disponíveis, mostrando exatamente que, teve realmente contato, pra mim é decisão do campo. Então, eu penso que o árbitro que tá no campo ali no calor do jogo, ele tinha que ter o direito de ver esses outros ângulos. Pra ele entender realmente. Ele tem. Ele certamente falou com os caras falaram. Ele deve ter falado assim: teve contato embaixo? Deve ter falado isso. Tem contato embaixo. Tá bom, foi esse que eu vi. Foi esse que eu vi. Fábio, fica aí, vamos lá, vamos bater. É isso que ele deve ter feito. Agora, cadê esse áudio? Mas mesmo que eles falem que teve contato é claro que teve. Na minha opinião, o X da questão, e assim, respeitando a opinião do Garoni. Mas ele esperou o contato. Mas a questão não é se teve contato. A questão esperou contato. Existe, contato veio, Papo, existe uma diferença entre contato, que vai ter sempre no futebol, em praticamente todos os lances do jogo, e contato faltoso. Essa que é a diferença. Para mim, isso não é um contato faltoso, isso é um contato.